Você tem preocupado com um crash financeiro em 2026? Neste vídeo eu vou falar de dois livros que li este ano para compreender melhor se preparar para uma possível crise no próximo ano. Meu nome é Renan, aqui eu falo de economia e investimentos. E durante 2025 eu li dois livros extremamente importantes para compreender melhor sobre crises financeiras, a história financeira do mundo, para poder me aprofundar mais e entender melhor os fundamentos, né, do que a gente conhece da história e também como se preparar para a próxima crise financeira. Então, o primeiro deles foi o Ascensão do Dinheiro, que conta a história financeira do mundo. É muito interessante esse livro aqui. Esse livro aqui ele foi muito importante para mim. Não é muito grande, é um tamanho médio aí, mas ele é muito importante. Ele conta várias histórias financeiras do mundo. O segundo é o Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks. Então, aqui a gente vai aprender a reconhecer os padrões e investir de acordo com os ciclos que nós estamos. Bom, a ascensão do dinheiro, como o próprio nome sugere, conta a história financeira do mundo, né? Abordando crises, quebras bancárias e a trajetória de grandes famílias que existiram no mundo, né? Como, por exemplo, os Medici, não sei direito, mas deve ser Medici, que financiaram a Igreja Católica e artistas como Leonardo da Vinci durante o século XV e XVI. Também conta as histórias dos Rothschilds. É bem interessante aqui o livro, todas as histórias que a gente vê no YouTube, esses documentários de famílias poderosas, aqui ele aborda em detalhes. A obra também explora o surgimento de bolsa de valores, semelhantes aos atuais, né, como a gente tem bolsa de valores hoje, e conta a história da primeira, que foi em Amsterdã, e explica como que ela viabilizou a primeira empresa de capital aberto do mundo, a VOC, né, que seria a Companhia Holandesa das Índias Orientais. O que eu acho interessante é a conexão que o livro traz com, com, com o que a gente ouve a respeito da mania das tulipas, né? Essa primeira bolha financeira registrada. Muito se tem citado por conta do contexto que a gente vive hoje, que se acredita em uma bolha de ar, e isso tem sido levantado na mídia. E aí, com esse livro, você vai poder entender melhor como que foi, quais os detalhes dessa mania das tulipas, como que ela ocorreu. O livro ele conta com detalhes também sobre essa crise financeira, essa bolha, né, no caso. O outro contexto também que a gente pode enxergar nesse livro é que o livro foi lançado em 2008, então bem na crise do subprime ali nos Estados Unidos. E ao lê-lo, você se sente imerso num sentimento de 2007, 2008, onde, onde fez eu refletir, né? Se fosse um agente de mercado na época, um analista de ações ou um investidor mesmo, a leitura teria me dado um norte, né? Mostrando que crises já aconteceram antes e que aquela era apenas mais um episódio na história. Então, não ficaria tão desesperado, né? E um simples objetivo de leitura. Esse livro traz a consciência para a gente de que não há nada novo aqui na Terra, sob o Sol. Os ativos mudam de nome, mas o ser humano continua o mesmo, movido por ganância, movido por altos ganhos. E isso cria distorções na dinâmica do dinheiro, né? É uma leitura envolvente, entretida. É uma leitura que você não se cansa de sempre estar lendo, ideal para quem quer aprender sobre história econômica sem o peso de um material acadêmico, né, puramente acadêmico. Então é muito interessante. É um livro para você ler enquanto vai dormir ou à tarde, mais tranquilo. E o outro é o Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks. Ele é muito interessante esse livro aqui. Se você começou agora a se preocupar com bolha de IA no final de 2025, começo de 26, quando todos já falam do assunto, é porque você ainda não lê esse livro aqui. Mas a gente já podia ver esses rumores de bolha, tudo, porque esse cara que ele criou esse conceito, criou não, difundiu, né?
difundiu esse conceito de ciclo de mercado. Então, é muito interessante. Howard Marks, antes de falar da obra, vale destacar que ele é sócio fundador da Oaktree Capital, um fundo que atua justamente conforme os ciclos, né? Então ele investe o dinheiro do fundo conforme os ciclos de mercado, nessa teoria que ele criou. E no livro ele destrincha a natureza dos ciclos, que são inerentes aos mercados e gerados por sua própria dinâmica natural. Então, a própria dinâmica natural da humanidade, da natureza, das forças que dominam os mercados levam aos ciclos, né? E ele vai destacar três forças que influenciam os ciclos, que é o fundamento dos ativos. Então, por exemplo, o lucro das empresas. Se uma empresa está com lucros muito altos, ele vai destrinchar sobre isso, por exemplo. O segundo é a psicologia humana, então ele vai explorar os conceitos como o efeito manada e o ciclo econômico. Então, ele vai explorar os fatores fundamentais, né, como taxa de produtividade. E isso. Primeiro, ele vai destrinchar, né, sobre a natureza do ciclo, que é inerente aos mercados, gerados pela própria dinâmica natural, e que temos ciclos para tudo na nossa vida, né? Não é diferente aos mercados financeiros. Ele cita algumas experiências durante o livro, por exemplo, em 2008, quando ele vê créditos muito arriscados, porém, naquele momento o risco, o retorno estava favorável, porque todo mundo estava com medo, e ele conseguiu lucrar bastante, né? Sobreviveu à crise e lucrou bastante com elas. É um detalhe, né? Na página 218, há uma tabela de checklist para identificar em qual etapa do ciclo o mercado se encontra no atual momento. Eu fiz uma análise na época de 15 minutos, baseado no que estava acontecendo no mercado, e talvez o cenário já tenha até mudado, mas a ferramenta é indispensável e você pode ver a foto de como que estava o mercado lá no meu Substack. Vai estar o link aqui na descrição, você pode estar entrando e lendo também lá. Observações de leitura. Bom, assim como o primeiro, eu vou dar umas dicas. É um livro diferente do anterior, né? É um livro mais de estudo, mais de detalhes. Ele não é um livro tão bom de ler assim, ler por ler só, igual o outro. Ele precisa de você fazer um fichamento. No meu caso, eu tive que fazer um fichamento do livro, lendo com calma e reescrevendo as definições com as minhas próprias palavras, para poder compreender melhor, né? E poder estar aplicando os conceitos que se aprende no livro, né? Essas foram as leituras que eu fiz esse ano aqui, que eu achei importante destacar, de investimentos. E isso me ajudou bastante a compreender melhor qual o momento que nós estamos, e também trazer tranquilidade, né? E eu espero que você tenha gostado das recomendações. Compartilhe este vídeo e me siga aqui no YouTube e lá no Substack. Obrigado.